Olá, sejam bem-vindos ao webcast de Puppet da ForLinux. Hoje nós vamos falar sobre gestão e automação de servidores e serviços, abordando a tecnologia Puppet. Eu sou o Guto Carvalho, sou consultor e sysadmin na ForLinux. Tenho 13 anos de experiência com tecnologias FOSS, sou blogueiro e atuo em projetos em Brasília no governo federal, atendendo a clientes da ForLinux. Há cerca de 3 anos eu estou trabalhando com gerência de configurações utilizando a tecnologia Puppet em Brasília em diversos projetos. Nossa agenda hoje é falar um pouquinho sobre administração manual, gerência de configurações, Puppet como ferramenta de gestão de configurações, características, exemplos, cases. Vamos falar um pouco da comunidade Puppet, quais são os benefícios e os ganhos que nós temos ao adotar esta tecnologia e falar um pouco sobre o Puppet e a ForLinux. Sysadmin significa System Administrator ou administrador de sistemas. É o profissional responsável por cuidar dos sistemas, serviços e servidores. Ao longo dos anos, os administradores de sistemas tiveram o parque que costumavam administrar, tiveram um crescimento muito grande do parque em que administravam. Em 1980, por exemplo, computadores eram muito caros, então normalmente um sysadmin administrava no máximo 2 computadores. Isso, ao longo dos anos, em 1990, com a chegada dos computadores PCs, computadores de baixo custo, começou a aumentar a administração de servidores. Nos anos 2000 isso também foi aumentando, chegando ao ponto de que em 2010 a quantidade de computadores para serem administrados por um administrador de sistemas é infinitamente maior. Foi uma evolução muito rápida, em apenas 30 anos, e hoje em dia, administrar essa quantidade de servidores, sistemas e serviços da forma como era feito antigamente é muito complicado, é muito difícil. Quando a gente fala de servidores, nós estamos falando de ambientes como este, desse slide. Servidores de data center, servidores de empresas que precisam ser administrados, precisam estar rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? O que faz um sysadmin? Um sysadmin ele administra servidores, serviços e a infraestrutura de rede. Ele dá suporte aos usuários, aos desenvolvedores, administra os ambientes de desenvolvimento, de produção, faz deploy. Tá? Ele cuida daqueles sistemas estruturantes que são o DHCP, proxy, DNS, correio eletrônico, faz seu e-mail funcionar. Cuida dos bancos de dados, sustenta, monitora e trabalha para que as aplicações sempre estejam funcionando para os seus usuários. Além disso, ele cuida do backup, lava, passa e faz cafezinho. Bom, brincadeiras à parte, o sysadmin faz muita coisa. É um profissional que a gente pode chamar de multitarefas e multidisciplinar. Uma analogia a um sysadmin seria um canivete suíço, né? Inúmeras funções para resolver inúmeros problemas. Porém, infelizmente, a realidade do sysadmin não é essa. A realidade é bem mais dura. O sysadmin tem muitas demandas, tem muitas tarefas, tem muito trabalho, mas as ferramentas e as metodologias que o administrador de sistema utiliza não são nem modernas e nem eficientes. Ele não tem um ferramental e métodos adequados para executar a administração de um número muito grande de servidores, como a gente mostrou no início. E quais são os problemas, então, dessa administração manual? Tarefas repetitivas, falta de padrões, maior índice de falhas humanas, equipe sempre sobrecarregada, equipe sempre saindo tarde do trabalho, isso é comum, falta de procedimentos definidos. Cada sysadmin que for executar uma tarefa vai fazer de um jeito, mesmo que seja a mesma tarefa, por exemplo, instalar um servidor de banco de dados MySQL. Cada sysadmin vai fazer do seu jeito, pode ser que um use pacotes, pode ser que o outro compile, então você nunca vai ter uma coisa igual. Com isso vai faltar documentação, vai faltar controle das mudanças executadas. Esses são os principais problemas da administração manual. Mas o principal deles mesmo é as tarefas repetitivas, né? Criação de usuários, elaboração de scripts, configuração de serviços, configuração de monitoramento, instalação, atualização e remoção de pacotes, configuração do sistema operacional. Todas essas tarefas que a gente está mencionando são tarefas que o sysadmin executa de forma cotidiana e de forma repetida. Quase todos os dias ele está executando quase todas essas tarefas desse slide.
E tarefas repetitivas são cansativas e são suscetíveis a erros, quando você faz de uma maneira não controlada. Um exemplo de tarefa repetitiva: trocar o Nagios pelos ABICs, por exemplo, são sistemas de monitoramento. Se você tem um ambiente com 450 máquinas e gasta aí 10 minutos por máquina, você vai ter pelo menos 75 horas de trabalho para trocar simplesmente o agente de monitoramento em todos os servidores que você administra. São cerca de 9 dias trabalhando sem parar nisso daí. Outro problema que aflige é a configuração de usuário. Se você for criar um usuário em 450 nodes ou servidores e gastar 3 minutos por máquina, são 22 horas para criar um usuário em todas essas máquinas. E mesmo que você tenha um sistema de autenticação centralizada, LDAP ou Active Directory, se porventura houver a necessidade de mudar a configuração de autenticação, você vai ter que editar vários arquivos em 450 máquinas. Isso vai levar muito tempo, né? São tarefas repetitivas e quando você está imerso nesse tipo de ambiente, você vai perceber que fica mais difícil identificar e corrigir os problemas. Afinal de contas, você tem muitos computadores para administrar. Fica mais difícil manter ambientes complexos funcionando. Fica mais difícil manter o seu parque padronizado. A sua produtividade diminui à medida que o seu ambiente vai crescer. Sua capacidade de entrega também não vai ser mais a mesma. Você não vai conseguir mais entregar nas datas combinadas com seus clientes. Você nunca vai chegar em casa no mesmo horário. Você vai trabalhar muitos finais de semana, muitas madrugadas, você ou a sua equipe, e você vai perceber que a motivação da sua equipe vai estar sempre abaixo do mínimo. Eles vão estar sempre muito desmotivados, muito cansados. Tá? É nesse momento que você começa a ter a sensação de estar sendo engolido pelo seu parque de servidores. Quem já não teve essa sensação, não é? Bom, mas quais são os desafios então para os administradores de sistema em 2013? São basicamente esses dois, a virtualização e a computação em nuvem. Essas duas tecnologias estão crescendo muito, tá? E com a adoção dessa tecnologia, o número de computadores que a gente administra tende a duplicar, triplicar, quadruplicar, e na cloud, então, você pode multiplicar isso 10, 20, 50, 100 mil vezes, dependendo da aplicação que você estiver rodando. Então, os desafios para 2013 é fazer mais com menos, fazer mais em menos tempo, assumir o controle do seu parque. E para isso nós temos a gerência de configurações. A gerência de configurações ela vai oferecer para a gente um conjunto de recursos e métodos que vão nos ajudar a garantir a integridade das configurações dos nossos sistemas e serviços, tá? Fazendo isso de forma ágil, controlada e automatizada. Com gerência de configurações a gente tem como garantir padronização, a gente tem como trabalhar a automatização, a gente vai ter controle do nosso parque, integridade das nossas configurações e vamos ter agilidade nas mudanças. As mudanças que eu citei no início, elas vão ser feitas de maneira muito mais rápida quando você utiliza a gerência de configurações. Ao invés de você usar dias, semanas para fazer alguma coisa, você vai fazer em minutos. Mas como que a gente implementa isso? A ferramenta que nós escolhemos para trabalhar a gerência de configuração é o Puppet, da Puppet Labs. O Puppet, em poucas palavras, é uma ferramenta de nova geração que implementa a gerência de configurações. Ela é de nova geração porque é uma ferramenta que foi criada em 2005 e ela vem trazer um novo foco para quem trabalha com isso e quer automatizar o seu parque. Tá? Com essa ferramenta a gente para de administrar e começa a desenvolver a nossa infra, o que a gente chama de infraestrutura como código. Tá? A gente pode reaproveitar código para construir configurações. O Puppet tem uma linguagem declarativa que nos permite expressar as configurações que cada máquina do nosso parque deve ter. Tá? Ele tem uma sintaxe bastante simples, prática e natural para o administrador de sistema. E o melhor de tudo é que isso não é programação. Está muito mais próximo de uma linguagem de scripts do que de programação propriamente dita. Então é natural para o administrador de sistemas. Então, o Puppet ele funciona em 19 sistemas operacionais. Tá? Em praticamente qualquer distribuição Linux, em distribuições BSDs, no OS X e também em Windows. Tá? E o grande diferencial dele é que foi criado por um sysadmin para sysadmins. Então não é aquela lógica do programador criando uma ferramenta para um sysadmin. É um sysadmin com a lógica de sysadmin criando uma ferramenta para outros sysadmins. O Puppet é uma ferramenta escrita em Ruby, você pode estendê-lo usando Ruby. Ele funciona em modo autônomo, ou seja, pode rodar na máquina localmente.
Funciona também em modo cliente e servidor, utilizando a tecnologia REST. Tá? Oferece comunicação segura entre cliente e servidor. Todos os dados que passam entre os nós e o servidor PUPT são criptografados. Oferece uma camada de abstração chamada HAL, que nos ajuda a criar as configurações. E tem uma característica chamada idempotência, que é uma característica matemática que diz que não importa quantas vezes você executar alguma coisa, o resultado vai ser sempre o mesmo. O PUPT funciona dessa forma. Se você escreve um shell script para instalar um pacote e executar esse shell script 10 vezes, ele vai tentar instalar 10 vezes aquele pacote. Se você escreve um manifest usando a sintaxe do Puppet, diz para instalar um pacote, ele vai instalar o pacote na primeira vez, nas outras 9 vezes ele já vai ver que o pacote está instalado e ele não vai precisar fazer nada. Isso é idempotência. Você pode falar para o Puppet, por exemplo, instale o pacote X, crie o usuário Y, inicie o serviço Z, mantenha o arquivo J, e o Puppet vai fazer para você. Com a camada de abstração, a gente não se preocupa no como ele vai fazer, a gente se preocupa com o que ele tem que fazer. Por exemplo, você não precisa dizer para ele usar o apt ou aptitude ou i1, ele vai ver qual é o sistema operacional e vai usar o gerenciador de pacotes disponível naquele sistema operacional para atender o pedido que você fez. Tá? O Puppet, para vocês terem uma ideia, ele já falei que ele suporta 19 sistemas operacionais, ele suporta 23 tipos de gerenciadores de pacote, 11 tipos de sistema de inicialização, ou seja, ele consegue iniciar sistemas e serviços em diversas distribuições, Linux e Unix e Windows também. Tá, ele tem suporte a tratamento condicional e uso de expressões, if, then, else, case, seletores. O Puppet ele tem 38 resource types, que são recursos que nos permitem manipular o sistema operacional. Além disso, cada recurso tem parâmetros e metaparâmetros que podemos estar personalizando. A gente vai trabalhar com classes e módulos. Classes estão muito mais para funções do que para classes de orientação a objetos, só para deixar claro. Tá? O Puppet também tem fatos e variáveis, templates, que são configurações dinâmicas, e definições, que são resource types que você cria. Tá? E o Factor é a ferramenta utilizada para obter os fatos do sistema operacional. Por exemplo, esse exemplo de configuração aqui do Debian, a gente instala um pacote, diz que esse pacote tem que ser inicializado no boot, copia um arquivo de configuração e reinicia o serviço. Isso no modo Debian, Debian Way. No modo Red Hat, CentOS seria dessa forma, o i1 install, check config, cp, service, NTP restart. Vejam novamente o Debian Way e o Red Hat Enterprise Way. Essa mesma configuração em Puppet seria dessa forma: package NTP ensure present, ou seja, o pacote NTP esteja presente, server NTP ensure running, enable igual a true, ou seja, esse serviço tem que estar rodando, tem que iniciar no boot, file etc ntp.conf, esse arquivo tem que existir e a origem dele está, o arquivo, ele tem que ser igual ao que está dentro de home Guto Carvalho ntp.conf. Vejam novamente a forma Debian, a forma Enterprise Linux e a forma Puppet. O que é azul é resource type, o que é vermelho é parâmetro. Todo resource type tem que ter um título, que é o que está em verde, e todo parâmetro tem que ter um valor, que é o que está em marrom. Ok? Para você aplicar uma configuração que nem essa que você acabou de ver, no modo autônomo você vai usar o comando puppet apply manifest.pp. Todo manifest do Puppet ele tem a extensão .pp. Se você estiver no modo Puppet Master, cliente-servidor, você vai usar o comando puppet agent-t para aplicar alguma configuração, desde que você declare essa configuração para aquele servidor que está sendo gerenciado. Aqui um outro exemplo de template. Aqui um exemplo de template utilizando a variável NTP Server. Tá? A template é um arquivo dinâmico que você constrói ele utilizando variáveis, e quando ele for aplicado em um node, que é um servidor gerenciado, essas variáveis vão ter um valor atribuído de acordo com o que o usuário configurou. No caso de variáveis, ou você pode usar também fatos do sistema, que são variáveis alimentadas pela ferramenta Factor. No caso de um arquivo de configuração do Apache, por exemplo,
Se você criar um template genérico dizendo server name igual a fqdn, quando isso for aplicado em uma máquina, server name vai ser igual ao nome daquela máquina, porque fqdn é um fato e esse fato tem o valor no nome da máquina. Então, templates são arquivos dinâmicos, você consegue criar um arquivo que se encaixe para quase todas as máquinas do seu parque. Em vez de você ter 450 arquivos de configuração, você vai ter um arquivo que vai se adequar a 450 máquinas. O Puppet, a gente pode também controlar o ciclo de vida das máquinas através de uma ferramenta chamada Puppet Dashboard. Dentro dessa ferramenta, a gente acompanha todas as mudanças que ocorreram em nosso parque, se ocorreram erros, se ocorreram mudanças, quais mudanças ocorreram, e a gente pode então acompanhar todo o ciclo de vida das máquinas que estão sendo gerenciadas. No Puppet nós temos também uma ferramenta de orquestração chamada mCollective. Através dessa ferramenta, a gente consegue executar tarefas em tempo real em todos os nossos nodes. O Puppet tem uma característica que ele roda a cada N minutos um agente. O agente que está na máquina roda a cada N minutos e pede para o servidor suas configurações e depois que ele recebe, ele aplica. Então não é tempo real. Já o mCollective, que é uma ferramenta mantida pela empresa do Puppet, ele nos permite executar algumas tarefas em tempo real. Tá? Então ele é um orquestrador, a gente consegue controlar centenas de nodes através dele. Tá? Alguns cases de Puppet no Brasil. Nós temos a EBC, antiga Radiobras, que na época que estive lá, gerenciava mais de 350 VMs. O Detran, também do Distrito Federal, gerenciava mais de 100 VMs com o Puppet. E a Caixa Econômica Federal tem uma infra de correio eletrônico em 2 data centers gerenciada pelo Puppet. Tá? Existem cases também muito legais de Puppet Enterprise. Todas essas empresas que vocês estão vendo aí no slide são empresas que contrataram o serviço e o suporte da Puppet Labs, que é a empresa que criou o Puppet. E com isso, eles têm direito ao uso do Puppet Enterprise, que é um console de administração que facilita muito o uso. Tá? O Puppet tem uma comunidade muito expressiva. Hoje nós temos cerca de 727 pessoas online no canal Puppet da Freenode, em média. Né? Temos mais de 8.500 repositórios Puppet no GitHub, ou seja, se você for utilizar o Puppet, você não precisa partir do zero. Você quer automatizar a instalação e a configuração do Apache, já existe um módulo para isso. Você quer configurar a instalação e a configuração do NTP, já existe um módulo para isso pronto na comunidade, no GitHub ou no Puppet Forge, e você vai poder ir lá pegar isso e adaptar para as suas necessidades. Temos também a lista de discussão Puppet Users, que tem hoje deve ter mais de 5.000 usuários, mais de 7.000 tópicos. Temos a lista Puppet Users BR e o site puppetbr.org da comunidade brasileira. Percebam que o Puppet é um projeto open source em amplo crescimento, com uma ampla comunidade, trabalhando, compartilhando, trocando informações e fazendo com que o Puppet melhore a cada dia. O Puppet também a Puppet Labs também criou um programa de certificação. Nós temos hoje 2 provas. Temos a prova PCP 201.1, que é o Puppet Certified Professional System Administration Using Puppet, que é a certificação para o administrador de sistemas que usa Puppet. E temos a Puppet Certified Developer, que é a prova para pessoas que sabem desenvolver em Ruby e conseguem estender o Puppet em Ruby. Né? Essa prova ainda é beta. Eu já tenho essa prova PCP 201.1, tá? Então todos os cursos Puppet na For Linux são com instrutores certificados. Esse aí que está aparecendo no slide é o Luke Keynes, é o cara que criou o Puppet. A ideia dele era revolucionar mesmo a administração de sistemas, dar um passo para tornar isso mais ágil, mais eficiente, e ele conseguiu isso através do Puppet. Hoje, a Puppet Labs é uma grande empresa e recebeu recentemente um investimento de $30 milhões da VMware. Mas quais são os ganhos com o Puppet? Primeiro, documentação instantânea. Todas as configurações que você escreve e declara já são uma documentação básica e já te ajudam a saber o que cada máquina do seu parque faz. Tá? O Puppet oferece ferramentas para que você faça restore e backup das mudanças nos arquivos dentro do seu sistema. Essa ferramenta chama-se FileBucket, então você pode estar retornando uma mudança caso ela seja feita.
Quando você trabalha com Puppet, cria configurações, você também está criando processos bem definidos para instalar. Então aquele problema para instalar, manter e configurar sistemas. Então aquele problema de cada sysadmin faz do seu jeito acaba, porque usando os módulos ou as classes que você escrever com o Puppet, todos os sysadmins vão fazer da mesma forma, usando o mesmo processo. Você vai ter um ambiente padronizado e você vai ter seus sistemas automatizados, vai fazer as coisas mais rápido e de forma mais eficiente. Os benefícios: você vai ter maior produtividade em menor tempo. A sua equipe, mesmo que ela seja pequena, ela vai conseguir administrar um número muito grande de servidores. Você vai ter uma diminuição nas falhas humanas. Uma vez que as coisas estão automatizadas, o retrabalho vai diminuir. Você vai ter maior controle do seu parque, vai diminuir o tempo gasto com as mudanças, vai diminuir o seu custo com manutenção, uma vez que você vai diminuir as suas horas extras. Sua equipe vai conseguir chegar cedo em casa, vai trabalhar menos os finais de semana, vai trabalhar menos as madrugadas, eles vão ficar mais tranquilos, mais motivados e você vai ter uma menor rotatividade em sua equipe. Cases reais com Puppet. Eu dei 2 casos no início, dei exemplos, tá? Tanto da instalação do Zabbix em parque com 450 máquinas, quanto na criação de usuários. A instalação de Zabbix levaria 75 horas no modo tradicional e a criação do usuário cerca de 22 horas. Usando Puppet, apenas 10 minutos a gente consegue fazer a mesma coisa. Imagine a economia de tempo, tá? Economia de tempo que pode ser revertida na sua equipe para trabalhar documentação, para treinamento, para planejamento, para diversas outras coisas que antes eles não tinham tempo. Tá? Um sysadmin que usa Puppet pode ser considerado um DevOps. DevOps significa que você é um profissional que trabalha infraestrutura como código. Você deixa de ser sysadmin e passa a ser um profissional muito mais experiente, um profissional muito mais eficiente, um profissional com muito mais organizado e com muito mais controle daquilo que está fazendo. É uma evolução do sysadmin. A Puppet Labs e a 4Linux. A 4Linux é um dos principais parceiros da Puppet Labs no Brasil. Nós temos consultores especializados em Puppet, tanto em Brasília quanto em São Paulo, e certificados. Temos case de implantação dessa ferramenta no governo federal, oferecemos suporte, comercializamos licenças do Puppet Enterprise, oferecemos o treinamento oficial com professores 4Linux dando aula em português, isso é único, e temos o treinamento Puppet 4Linux de educação à distância, focado aí no Puppet Open Source. E aí eu deixo para vocês fazerem as perguntas, tá? Aqui estão meus contatos. Eu sou José Augusto Carvalho, mais conhecido como Guto Carvalho. Meu e-mail é gutocarvalho@forlinux.com.br. Meu Twitter é @gutocarvalho. E fico à disposição para estar conversando com vocês no chat da 4Linux.